Olá, Wesley, tudo bem? Tá me ouvindo, Wesley? Bom dia. Tudo bem com você? Tô vendo que a gola tá torta aqui, vamos arrumar a gola, né? Pra ficar um pouquinho melhor. Pronto. Camisa não tem jeito. Acho que é o botão. Agora sim. Tudo bem, Wesley? Como que você tá? A gente só vê ou no espelho ou na hora da filmagem. Não tem jeito, né? Na hora da plataforma. Tudo bem, Wesley? Você precisa desmutar. Você tá mutado. Vai no microfoninho, libera ele. Ah, Isso, foi. Agora deu certo. agora, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Você tá bem de saúde, família? Como que tá as coisas aí? Tá tudo bem, graças a Deus. O importante é Tudo isso, tranquilo. né? É saúde, o resto a gente corre atrás, a gente conserta, melhora, não é isso? Isso é verdade. Mais que um professor Então, aqui, mais que um queria professor, tirar uma você, dúvida. você ganhou um amigo aqui, tá bom? Fica muito à vontade, eu quero te ajudar. Explica do seu jeito, eu vou Nossa, contornando aqui para te ajudar, tá bom? tá, é uma ação muito complexa. Eu vou tentar explicar para o senhor de uma forma bem resumida. Tá bom, fica à vontade, E assim, tá? tem uma família que mora no imóvel há mais de 40 anos. Na época, o imóvel não era regularizado. E esse imóvel, a prefeitura parece que meio que vem com um terceiro, e esse terceiro adjudicou o imóvel. Na época, eles tinham entrado com uma ação de reivindicação. Chegou a fazer uma Perdeu, reivindicatória. perdeu essa ação de. Sim, perdeu por causa que como a prefeitura agiu, ele conseguiu adjudicar o imóvel antes. Na época, o advogado até alegou ao usucapião, né? Mas na época era 20 anos a lei antigamente. E faltava 2 anos, que ele adjudicou em 96. E a ação entrou em 2001. 2001. E faltou 2 anos para o usucapião. O que acontece? Eles perderam esse processo. Só que o processo está desde 2001. E a parte autora não entrou com competência ainda. Ele aqui, o autor que era a mãe que era o pai da mulher que mora na casa, faleceu. E eles não ficaram os herdeiros no imóvel de edificação. E no arquivaram e não deram andamento no sentença. 2007, o projeto. Só que eles reabriram em 23 para dar cumprimento de sentença, né? E eu acho que vai vir uma ordem do imóvel. A minha, será contra a mulher? Não, foi contra o pai dela. Como esse arquivo de 2017, já sei já que com os campeões nesse imóvel através dessa moradora, porque ela mora com a família dela, reformou o imóvel inteiro, ela construiu a casa, tudo. A minha dúvida seria justamente essa, se teria... Alô? Oi, eu tô aqui, viu, Wesley? Tô aqui. Tá dando um delay. Tá dando um delay da internet, mas tá dando para ouvir sim, viu? Qualquer coisa nós vamos outro meio, tá? Fica tranquilo. Agora a gente afirmou. Então, minha dúvida era justamente essa. Porque se a gente pegar e distribuir uma certidão civil, não vai sair nada no nome dela, ela também não tem bens no nome dela. E o imóvel está abandonado pelos donos do imóvel, né? Eu gostaria de saber se teria alguma possibilidade de usucapião o imóvel por uma ação especial, sabe? Usucapião. Entendi. Dessa forma. Hoje a sua cliente, na verdade, é a pessoa que tem a posse, não é isso, Wesley? Doutor Wesley? Isso. Na verdade, ela é minha mãe. Ah, é sua mãe. E advogar em causas em família é mais difícil, né? E falo que mexe com o nosso psicológico, né? Não é fácil, não. Sim.
Sim, porque se eles entrarem com cumprimento de sentença, aí ela vai querer a indenização da casa, porque a casa ela reformou, construiu, impecável, foi tudo ela que fez, só o imóvel mesmo, que o terreno mesmo não está regularizado. E no processo não menciona nada de indenização das benfeitorias, sabe? Agora, quanto tempo a sua mãe, o doutor Wesley, tem de posse desse imóvel? De posse, É. uns 40 anos, tranquilo. Nossa, que posse linda, hein? Você sabe, doutor Wesley, que não é o caso, acredito que não seja o caso, mas se a sua mãe quisesse, se o doutor quisesse vender a posse para não gastar nada, poderia vender. Não seria crime, não seria estelionato, não teria nada de errado. A venda desses direitos possessórios seria através da cessão de direitos possessórios e afins. Então seria possível vocês venderem o que tem, para não gastar, né? O contrato seria cessão de direitos possessórios e afins. Mas não é o caso, né? Vocês querem regularizar para não perder, para ter o registro do imóvel. Nessa situação, doutor Wesley, eu orientaria fazer uso capião extraordinária, habitacional. Uso capião extraordinária habitacional, do artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse uso capião, nós temos mais de 36 espécies de uso capião, mas esse cairia como uma luva, por quê? Se vocês iriam usar o 1238 do Código Civil, mas um parágrafo único, porque ela utiliza para moradia, não é, doutor Wesley? Sim, é para moradia, para moradia. Família, tudo. Olha que legal. Ou seja, daria para fazer muito bem um uso capião, utilizando, já pré-questionando em preliminar, pré-questionando para efeitos de recursos especiais. Deu uma travada só. Voltou? Voltou. O doutor poderia fazer o quê? Uso capião, nós temos 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. O administrativo é a REURB. O extrajudicial é no cartório, né, com a escritura pública, mas precisa tomar cuidado, porque o extrajudicial estão vendendo uma coisa que não é real. O uso capião extrajudicial é mais fácil, é mais rápido. Não é verdade. Quem vende esses cursos malucos aí na internet é um pessoal que nem advoga. Você vai ver, nem casos de direito imobiliário tem. É um pessoal muito cru, né? Muito fraco, falta vocabulário, falta repertório. A advocacia extrajudicial é muito interessante. Eu fui um dos primeiros advogados no Brasil a conseguir fazer o uso capião extrajudicial. Só que, nesse caso, como envolve direito de herança, o cartório facilmente vai se negar a registrar. Então, você vai ficar no cartório para perder tempo? Não, você tem que fazer judicial, porque fazendo judicial você já usa uma jurisprudência forte, da possibilidade de fazer uso capião de herança. E outro detalhe, doutor, já usa a súmula 237 do Supremo, para usar como matéria de defesa. Então, qualquer coisa que venha, né, não que vá vir, mas se chegar alguma coisa, o doutor consegue se defender, entendeu? Porque já dentro da peça já tem a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, com muita propriedade no assunto e querendo o seu bem, para não perder tempo no cartório e não dar em nada e só gastar dinheiro, tem que fazer o uso capião judicial. Voltou? Agora voltou, né? Voltou. No cartório não seria viável, porque a chance de não dar o registro é muito grande, vai passar nervoso, vai perder muito tempo e não consegue usufruir do que tem de melhor o uso capião nesse caso concreto seu, que é usar ele em matéria de defesa conforme a súmula 237. Eu vou ajudar o doutor, eu vou fazer um croquis com o doutor agora, juntos, nós vamos fazer esse croquis juntos, tá bom? Tá. O doutor tá com o computador aí ou vai escrever? O que o doutor prefere? Eu tô com o computador aqui. Tá com o computador. Vamos fazer desde o começo. O endereçamento desse uso capião é a vara especializada, a vara de registros públicos. Quando não tem na cidade, aí é para vara civil, não tem jeito. Sim. Vai para vara civil. Esse uso capião, nós vamos usar ele de forma de jurisdição voluntária, porque é uma ação declaratória. Não vamos brigar com ninguém, bobagem. Não tem sentido processualmente falando. Então, a sua mãe, seu pai é vivo, doutora? O meu pai mas só que a minha mãe é separada, né? A sua mãe é separada. Tá, e era separada no papel, né? Fez o divórcio e averbou, não averbou? Não, na
verdade, ela nem chegou a casar. Ah, viveu uma união Nem chegou a estável. casar. Entendi, doutor Wesley. Então, melhor ainda, para o uso capião, melhor ainda. O que dá para fazer? Vamos fazer esse uso capião só no nome dela. Você pode incluir o seu. Você tem irmãos também, doutor Wesley? Tenho 5 irmãos. 5 irmãos. O que vocês pensam sobre isso? Vocês querem fazer parte do polo da ação ou não? Não, na verdade, é só minha mãe Só. que ela quer. É mesmo. Entendi, doutor Wesley. Então vamos colocar ela no polo da ação. Ela não precisa mencionar que ela é casada ou divorciada, porque na verdade é uma união estável, né? Irregular. Então não tem problema, melhor ainda. Ela vai aparecer no polo, a qualificação dela, e o nome da ação vai ficar assim: a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Então, o nome da ação: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Show de bola. Mas essa ação de reivindicação, acho que ela não estragaria a posse mansa e pacífica. Não, porque o grupo de ações petitórias e possessórias só vão tirar a posse mansa e pacífica com o trânsito e julgado. Não é o caso, então não vai tirar a posse, continua existindo a mansidão, né, e a pacificidade da posse. Então não tirou não. Boletim de ocorrência, notificação, judicial, extrajudicial não tira a posse mansa e pacífica, viu, doutor? Mesmo tendo a retificação, ela já transitou em julgado, só falta o cumprimento de sentença. Então, mas ela ainda está no cumprimento de sentença, então não houve o transjulgado, o fim do processo, no sentido não o transjulgado da sentença, mas o fim do processo em si. Então dá para trabalhar. Esse uso capião tem que ser judicial, porque o que o doutor tem que fazer? É claro que a intenção é regularizar o imóvel, mas a intenção é blindar, criar um escudo protetor, um guarda-chuva para o cumprimento de sentença, entendeu, doutor? E nessa ação eu consigo pedir a suspensão da reivindicação, então. Consegue lá no cumprimento de sentença, trabalhar na defesa, né, na impugnação, dá para trabalhar que é a suspensão da emissão até que a ação seja julgada de uso capião, entendeu? Entendi. E além dessa tese, que é uma tese que dá muito certo, dificilmente não vai dar certo, se acontecer uma fatalidade e não dar certo, aí o doutor tem uma arma na mão. Qual que é essa arma? Para recuperar a posse de novo, se acontecer o pior. Aí o nome da ação é ação publiciana. Ação publiciana. Porque o doutor vai usar uma ação para recuperar a posse com base no uso capião já distribuído, entendeu? Olha como esse uso capião te joga no jogo novamente, né, doutor? Porque ele te dá a opção, a possibilidade de suspender a ação reivindicatória, o cumprimento de sentença, a emissão da posse. Se de fato isso não acontecer, que é muito comum acontecer, o doutor criou uma outra saída. A carta na manga seria usar a ação publiciana fundamentada com uso capião. O que é ação publiciana? É uma ação que eu vou querer recuperar a posse com base no uso capião distribuído. Entendeu, doutor? Entendi. Então, no caso, o uso capião distribuído, então, não é interessante. O uso capião é interessante, é necessário, né? Mas se não criar o efeito que a gente quer estrategicamente, a gente, com o uso capião, a gente consegue usufruir de uma outra ação, que é a ação publiciana. Entendeu? Então, entendi. Por exemplo, se a gente conseguir suspender esse processo de reivindicação lá com a ação do uso capião, provavelmente esse processo de reivindicação vai prescrever o cumprimento. vai Porque vai fazer 7 anos já. Vai fazer 7 anos que está parado, não deram andamento no cumprimento. E o doutor, na verdade, hoje, o que o doutor precisa fazer? Ganhar tempo, né? A estratégia do doutor, a correta, é ganhar tempo, não tem outro meio, né?
O doutor ganhando tempo, dá para forçar acordo, dá para ganhar uso capião. Então, a principal estratégia é ganhar tempo. É que a gente já tentou fazer um acordo para comprar regularizar, mas ele não quer É acordo. que tem gente que não quer acordo, quer problema, né? A verdade é essa, né? Você vê, às vezes o herdeiro ali, e tudo bem, ele tem uma expectativa de direito de herança, ele é herdeiro, mas ele tá vendo que o irmão é irmão, o parente tem 40 anos de posse. Pô, ajuda o parente e ao mesmo tempo é ajudado, faz um acordo ali de um valor simbólico, né? Não, é a ganância, é a briga, né? O ser humano é um bicho esquisito mesmo, né, doutor? Deus do céu. Sim. Então, no caso, seria a melhor ação de uso capião extraordinária. Com certeza, de 36 espécies de uso capião, se analisar o caso prático do doutor, não tenha dúvida. A melhor ação de uso capião que o doutor tem que usar, analisando, né? O doutor analisando o caso prático, é a ação do uso capião extraordinária. Por que extraordinária? Porque é um uso capião que permite até a má-fé. É um uso capião que não tem limite de metragem. É um uso capião que o doutor pode brigar pelo direito da posse, afrontando o direito de herança. Entendeu, doutor? A chance do doutor ter sucesso nessa ação é muito grande. Porque de 36 espécies, poxa, 40 anos de posse, o doutor vai escolher outra espécie para quê? Com mais requisitos, para criar problema? Não, vai na espécie mais segura. E no caso prático, a espécie mais segura é o extraordinária. O extraordinária causa efetividade para talvez gerar suspensão da emissão de posse, ou ainda, né, vai te dar um alicerce para você fazer uma publiciana, se o doutor precisar, se acontecer o pior, entendeu? Eu vou fazer o croquis com o doutor da peça, o doutor vai... Eu vou fazer o croquis com o doutor da peça, que o doutor vai entender melhor, talvez. Conta comigo, tá? Ó, essa peça nossa de uso capião ficou endereçamento avaracível. Oi? Não, pode continuar. Tá. O endereçamento... Deu uma travada, só. Ah, tá bom. A internet tá dando um delay, né? O endereçamento avaracível. Qualificação, só o nome dela. Nome da peça, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional, conforme artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492. Depois, doutor, não vai ter réu essa ação. Nós não vamos fazer uma ação em face ou contra, porque não é uma ação litigiosa, ela tem 40 anos de posse, é uma ação declaratória. Então, o que nós vamos fazer? Abrir uma preliminar, ou melhor, preliminares. Preliminares, são várias, né? Antes dos fatos, preliminares. Nessa preliminar, o que o doutor acha? Vai pedir justiça gratuita? É o caso? Para pedir para a mãe? Sim, no caso seria justiça gratuita. Entendi. Gratuita. Então dá para pedir em preliminar, viu, doutor? Isso. Dá para pedir em preliminar. Pede a justiça gratuita em preliminar. Preliminar 1, né? Depois da preliminar 1, justiça gratuita, eu trabalharia com uma segunda preliminar que chama averbação premonitória. Preliminar 2, antes dos fatos. Averbação premonitória. Requer que o cartório, que esse juíza, espesse um ofício ou um mandado judicial para enviar para o cartório para fazer constar na matrícula objeto de uso capião a ação em pauta, a ação em andamento. Por quê, doutor? Isso ajuda a forçar acordo. Ajuda a forçar um eventual acordo. Eles nunca quiseram acordo. Talvez com essa averbação premonitória, eles olhando a matrícula e vendo que já consta o nome da tua mãe, né? Tudo bem que é a ação de uso capião em andamento, mas gerou publicidade. Talvez a gente consiga aí ganhar ponto, né? Para fazer um acordo, entendeu? Sim, porque após comprovar fácil, tem a ligação de energia, de água, que desde 1900 bolinha, declaração tudo registrado em cartório bonitinho, IPTU, tem uma caixona de IPTU pago, então posso comprovar fácil. Então, é notória, né? Eu faria isso, pedido de preliminar de justiça gratuita, segundo pedido, averbação premonitória. Eu abriria uma terceira preliminar, do pré-questionamento. Eu oriento o doutor a abrir nessa petição da ação de uso capião uma terceira preliminar, do pré-questionamento.
que o doutor vai fazer? Aí dá para falar, a posse é notória, mais de 40 anos de posse, não há como não falar do direito da função social da propriedade. Se a decisão dessa ação for uma decisão improcedente, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade e à própria lei federal. O doutor está pré-questionando nesse tópico para efeitos de recursos especiais. Recurso especial, recurso extraordinário, entendeu? Entendi. O doutor pode até falar que fica pré-questionada na exordial para efeitos de recursos especiais e extraordinário em virtude da função social da propriedade. A posse é mais de 40 anos. É uma afronta ao princípio da função social da propriedade se a sentença não for procedente. Show de bola, eu gostei. Eu acho que ficou... Porque olha que legal, olha como o doutor está dando uma carteirada no bom sentido, né? Com respeito. Mas, ô juiz, ô juíza, lê direito o meu processo aqui, porque é um caso muito sério, 40 anos de posse. Senão eu vou recorrer até Brasília. Então é mais ou menos isso, né? Já está pré-questionando, né? Uhum. Sim. E nessa ação é uma ação, não precisa ser aquelas ação prolixa, né? É uma ação simples. Leve, é verdade, leve. Eu sempre falo, evita de entrar em questões polêmicas, não. Uso capião, a gente tem que pensar assim, é uma ação declaratória, não é litigiosa. Advogada que coloca em face, contra, esses modelos no Google, tá errando feio, né? É que infelizmente o sistema do TJ de alguns estados ele é falho, você é obrigado a cadastrar um réu de mentirinha, mas é por causa do sistema, o sistema é falho. Então você cadastra o réu lá de mentirinha, mas fato que não tem réu, né? Olha como ficou bem completo, ó, preliminar ficou justiça gratuita, ficou a verbação premonitória, ficou também o pré-questionamento. Agora já dá para a gente ir para onde? Já dá para ir para os fatos. Aí dá para falar nos fatos que ela tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, posse, mas pacífica, animus domini. Um padrãozinho mesmo, né? É. Aí no direito, aí a gente começa no direito já fazer algo robusto para poder blindar. No direito, nós vamos mencionar o quê? O princípio da função social da propriedade. No direito, nós vamos mencionar o direito de moradia. Vamos mencionar novamente o 1238 do Código Civil, parágrafo único. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Nós vamos mencionar a súmula 237 do Supremo, que é aquela súmula que nós conversamos. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E não poder... Essa súmula, o advogado, na reintegração, ele até usou essa súmula. Mas só que, como eu falei, falta 2 anos só para conseguir o uso capião extraordinário. Olha só, é que naquela época não tinha a posse complementar, hoje tem, né? A partir de 2018, o tempo que demora a ação de uso capião, ele é completado para efeitos de posse. No passado não, né? Melhorou muito, né? Uhum. Agora, o que o doutor tem que fazer também? Não esquecer de mencionar que a posse dela é exclusiva e a gestão dela é exclusiva, hein? Esses são os pressupostos, né? O binômio, eu diria, para ganhar essa ação, hein? Essa posse e gestão a gente consegue comprovar fácil. Posse exclusiva, porque só entra quem quer na casa dela, né? E a gestão exclusiva só ela arca com as contas de consumo, água, benfeitorias, manutenções. Sim, e o terreno, propriamente dito, não é dela. Mas a casa, ela construiu desde o alicerce até o telhado. Então a casa está avaliada em mais de 160, 170 mil. Agora, doutor, coloca também na peça, isso nos fundamentos, né? Faz menção da jurisprudência do RESP, recurso especial,
1631.859, hein? 1631.859, é o RESP 1631.859, que diz, né, que esclareceu que mudou água para o vinho, a possibilidade do herdeiro poder pleitear uso capião extraordinária de imóvel objeto de herança, viu? Show de bola, show de bola. Agora, o que eu faria também, eu pediria também, além dessa tese que é muito boa, que é a tese focal sua, eu também não deixaria de mencionar também, isso é importante, outro RESP, da posse complementar. Porque vai que o juiz, a juíza é fraco, às vezes, que a vara especializada, vários públicos, eles entendem de uso capião. Agora, a vara civil, pode ser, é 880, pode pegar um juiz, uma juíza que goste do assunto. E aqui é vara única, o juiz cuida de civil, penal, eleitoral, é bem complicado. É horrível isso, né? É aquele negócio, quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros e só faz besteira, né? Então o juiz, uma juíza que julga tudo, nesse caso, que é comum no Brasil as varas únicas, ele faz lambança, né? Ele ou ela. Porque ele julga uma batida de carro, um direito do consumidor, um divórcio, uma pensão alimentícia e vai julgar um uso capião. Se ele não é estudioso e normalmente não dá para estudar e eles não são estudiosos, vamos respeitar os bons profissionais, aí vai fazer lambança. Então é importante o doutor mencionar também o RESP. Anota esse RESP também, viu, doutor? Anotar. É o 13 1361 226. 1361 226. Esse RESP, ele fala do quê? O prazo para uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, aquele processo de uso capião não faz coisa julgada, pode distribuir outro e todo esse lapso temporal ele é somado, né? Daquela ação, dessa ação inclusive, dali para frente. Então, é importante fazer menção desse RESP, viu? Sim, verdade, tem razão. Agora, doutor, uma dica, eu diria que é o pulo do gato, porque eu já tive problema aí no Tribunal de Justiça em alguns cartórios na suscitação de dúvida, para fazer registro. Os cartórios aí, conforme a normativa 408, eles alegam que se não tem dentro da peça de uso capião, da exordial, da petição inicial, se não tem um campo, né, um título da descrição e localização do imóvel, isso tem que ficar no direito fica bem localizado. Da descrição e localização do imóvel. Copia a matrícula, se tiver planta menor descritivo, pode copiar também. Menciona lá a fotinho do Google, sabe aquele mapinha do Google? Sabe, doutor, aquele mapinha? Aquele mapinha do Google, pega uma fotinha atualizada e coloca lá. Então fica assim, no direito mesmo, abre um tópico em caixa alta, dá localização e descrição do imóvel. Copia a descrição que está na matrícula, ou recorta a matrícula e cola, só a descrição, coloca uma fotinha atualizada e uma mapinha do Google. É só para cumprir tabela para o doutor conseguir ganhar a ação e conseguir também, de fato, né, conseguir fazer aí o registro, dando tudo certo. No caso, já até providenciei, pedi hoje, afinal, para o memorial definitivo para mim ver essa ação já. Agora, feito isso, aí o doutor já vai para os pedidos. Nos pedidos, aí não pode esquecer de pedir a citação do último proprietário, os seus herdeiros. Primeiro a procedência da ação, né? Procedência da ação para que seja aberta uma nova matrícula ou registrada a sentença com efeitos originários. O pedido é esse, né? Requer a procedência da ação de uso capião para que seja aberta uma nova matrícula ou registrada a sentença com efeitos originários. Tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo. Ah, tá. Aí depois desse pedido, doutor, o que o doutor tem que fazer? Dos efeitos originários, depois o doutor já pede a citação, aí é citação mesmo, citação do último proprietário ou seus herdeiros, que constem na matrícula, não precisa apontar, não precisa, se o doutor quiser pode apontar, mas não precisa. Depois pede a citação dos confrontantes, e a mesma coisa, se tiver essas informações pode já mencionar, se não tiver não tem problema.
Se não tiver, o doutor pode fazer até melhor. Requer a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos, confrontantes tabulares, a serem levantados pelo cartório. Porque o cartório faz esse levantamento. O processo usucapião, depois do primeiro despacho, ele vai para o cartório. E o cartório vai conferir se os confrontantes estão corretos. Então, às vezes o advogado, ele se mata ali para ficar procurando os confrontantes, a própria parte, e não tem necessidade, porque o cartório vai levantar isso obrigatoriamente. Entendi. Depois disso, doutor, faz o pedido das manifestações, requer a manifestação da União, Estado e município. Pede também a manifestação do MP. Por mais que tenha uma discussão, se precisa ou não precisa, é melhor pedir. Pede a manifestação do MP. Para evitar qualquer tipo de nulidade no futuro, né? Não esquece de pedir a perícia também, a perícia topográfica. Que seja nomeado um perito, uma perita, para que seja feita a perícia topográfica. Mesmo eu juntando o memorial, vou precisar pedir. Precisa, porque o memorial descritivo e a planta juntos formam a topografia. São documentos dispensáveis, né? Assim como a certidão de propriedade atualizada, a certidão de distribuidor civil. Junta também as contas de consumo, o nome da tua mãe, água, luz, se não tiver IPTU, se tiver fotos, imagens, sabe? Foto das crianças pequenas, das crianças maiores, alguma festinha em casa, aquelas fotinhos que a gente normalmente tem, poucas, mas tem, né? Junta também, e é importante, recibo, nota fiscal, às vezes comprou uma geladeira, comprou um fogão, tudo isso é prova, tudo isso ajuda, né? Eu tenho também. Mas eu posso juntar também a foto da casa como era antes e agora. Pode fazer isso. Isso causa impacto emocional, eu falo, né? Faz a foto, né? Antes e depois. Coloca uma foto antes e depois, perfeito. Tudo de bola. Ninguém ganha usucapião no Brasil por pagar IPTU, água e luz, né? Na verdade, isso ajuda. Quando a gente paga água, luz, IPTU, condomínio, isso ajuda. Se a gente tem um comprovante de pagamento. Mas não é isso que vai definir que você vai ganhar a ação do usucapião. O que define que você vai ganhar a ação do usucapião é provar a posse, né? E a posse, ela pode ser provada com outros meios. Quando a gente tem poucos documentos no nome do cliente, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar declarações de vizinhos, confrontantes, vizinhos de rua, né, conhecidos, e faz declaração, e reconhece firma no cartório dizendo, ó, fulana tem a posse há tanto tempo, pode fazer uma ata notarial. Só que a ata notarial dá muita confusão, né, doutor Ezra? Por quê? Porque às vezes o tabelião, ele tem uma equipe ruim, fraca, para pagar pouco, é verdade. Então você vai perguntar para um escrevente, ó, eu quero uma ata notarial para me ajudar no usucapião judicial. Aí ele começa a exigir um monte de coisa, porque na cabeça dele é a mesma ata do usucapião extrajudicial, que tem que seguir o provimento 65. E a ata notarial, que quando a gente pede para ajudar o usucapião judicial, é uma ata muito simples, né? É uma ata probatória, de provas, aquela do CPC como provas. Então, é onde muitas vezes trava, né? Sim, e deixa eu te perguntar, essa ação eu tenho que distribuir logo, antes de cumprimento de sentença? Isso eu ia te falar também. Você tem que distribuir logo. Hoje nós estamos já na quinta-feira, passa rápido, né? Você fez o croquis, ó, o doutor Ezra é muito inteligente, então com esse croquis o doutor, se pegar firme umas 4 horas, já sai a peça, distribui. Ah, mas eu não consegui juntar os documentos, pede prazo suplementar, abre um tópico lá nas preliminares, antes dos fatos, abre mais um, requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de novos documentos, porque às vezes o que vai fazer o doutor perder tempo é os documentos, né? Tá, então, no caso, eu preciso tirar a matrícula, eu consigo hoje. Mas que nem o memorial descritivo eu não vou conseguir hoje. Então eu posso peticionar e depois pedir prazo para juntar depois, então. Pede prazo suplementar, entendeu? Pede prazo suplementar de 30 dias para fazer a juntada depois. Por quê? Porque é uma ação que o doutor vai ter que distribuir para ontem, né? Não tem jeito, entendeu?
primeira ação do uso capião. Ah, fica à vontade, é isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Faz parte, estamos juntos. Não tem frescura não, doutor Wesley. Viu? Fica tranquilo, você está atuando muito bem. Com muito carinho. Depois que fazer a distribuição do uso capião, o que o doutor pode fazer? Ou já faz uma petição lá no processo da ação reivindicatória, informando que o uso capião está em andamento e pedindo a suspensão da emissão, ou o doutor fica quietinho, a hora que chegar a citação, o doutor usa essa tese, entendeu? E procura despachar, se o doutor tiver a oportunidade, despachar com o juiz para explicar a situação, né? Isso tem ajudado, né? Não seria o ideal eu distribuir e lá despachar com o juiz, então? Distribui a ação de uso capião, depois que você distribuiu, porque o doutor poderia fazer um pedido no uso capião para suspender lá. Mas o juiz daqui não quer se comprometer com o juiz de lá. Então é um pedido que nunca vai gerar efeito. Então o que o doutor pode fazer? Pede a suspensão direto lá na reivindicatória. Só que já tem um número do processo de uso capião, entendeu? E aí pode despachar com o juiz, né? Pede a suspensão da emissão da posse, uma vez que já tem um uso capião em andamento. Entendeu, doutor? Entendi, porque eles não entraram com o cumprimento de sentença ainda. Eles só desarquivaram. Para dar andamento. Para dar andamento. Então o doutor pode acompanhar, né? Faz o uso capião bonitinho, com a súmula 237 e vai acompanhando. A hora que fazerem uma petição para pedir a emissão do mandado judicial, aí o doutor pode já aparecer lá, como terceiro, né? Terceiro interessado, informando, excelência. É importante informar para o princípio da cooperação, da boa-fé, da transparência, que existe uma ação do uso capião em andamento. Dessa forma, não pode ocorrer emissão da posse até que seja julgado o uso capião. O doutor fundamenta lá com o artigo 313, né, que é ações declaratórias pendentes, incidentais, né? O doutor pode fazer essa petição, protocolar e vai lá despachar com o juiz da reivindicatória, entendeu, doutor? É verdade, é uma boa ideia isso mesmo. Essa é a tese que normalmente dá certo, no Brasil todo, hein? Se não der certo porque o juiz é conservador, o juiz é juiz, ou faz pouco caso, né, ou não entende do assunto, aí o doutor, esse uso capião já turbinou, eu falo que é o espinafre do Popeye, né? Turbinou a ação publiciana que o doutor pode utilizar. O que é ação publiciana? A gente não pode confundir com aquela ação pauliana, né? Lembra aquela ação pauliana? Não, a publiciana é uma ação que a gente não estuda na graduação. É uma ação que a gente consegue recuperar a posse com base no uso capião que está em andamento, entendeu? Uhum. Pode dormir em paz, doutor, porque dentro do que a gente conversou, o doutor está utilizando as estratégias corretas, as melhores teses. Claro que a gente depende de um juiz, a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela, né? E não é só o que passa na cabeça, mas a vontade de julgar e julgar bem, analisar, fundamentar. Mas certamente o doutor está fazendo o que pode fazer, viu? Pode ficar em paz que está fazendo um serviço, um trabalho de alto nível, viu? Pelo que eu tenho com o juiz da comarca, o pai dele é dono de cartório, então ele tem um certo conhecimento sobre isso, sim. Então acho que vai ser bom, sim. Como o pai dele, o pai do juiz é cartorário, né? Isso é bom porque ele conhece um pouquinho mais, né? O concurso da magistratura, ele deixa a desejar o direito registral, notarial. Então tem um juiz que tá louco, faz cada confusão, juiz absurda, né? O nível do judiciário está muito fraco, cada vez pior. Eu tive uma audiência aqui, era um caso de invasão do imóvel, mas era uma ação reivindicatória, uma invasão nova. A juíza marcou a audiência justificativa, e a audiência justificativa é uma audiência comum nas ações processórias para dar ou não a liminar, né? E a juíza marcou. Então você vê o nível do judiciário, é muito fraco, é muito ruim, eles estudam para passar em concurso. Eu tenho alunos no Damásio que estão lá estudando 12 anos, no ESO também, na Escola Superior Universitária, estudando há muito tempo. Então uma hora vai passar, porque só faz isso, não tem gasto, a família tem condições de manter a pessoa só estudando, né? O filho, a filha, o neto, a neta. Então uma hora vai passar, 10 anos, 5 anos, mas
Que bagagem que tem de vida? Nenhuma, né? Porque a teoria e prática é tão diferente, né, doutor? Sim, é muito concurseiro e poucos vocacionários, né? Não tem mais vocação. Fazer o quê? Falou tudo, doutor. E a pessoa, às vezes, ela presta um concurso desse pensando no salário, ela nem sabe direito o que vai fazer, como vai fazer. É que nem a internet, né, doutora? Hoje em dia é tanto vendedor de curso, né? Eu falo que a gente sofreu tanto. Eu estudei mais de 500 palestras pelo Brasil, aula no Brasil todo para a FGV, para depois começar a escrever meus livros com base na advocacia, no que eu ganhei, no que eu perdi, onde eu aprendi muito. Agora o povo não, você pega uma pessoa, acabou de se formar, já põe um curso na internet, caixa preta, caixa azul, caixa colorida, cartorário querendo ensinar você a ganhar dinheiro, uns nomes que queimam até a advocacia. Eu vi um curso lá, grandes honorários de advocacia. Quem vê de fora acha que advogado é tudo o quê? Picareta, estelionatário, acha que a gente só pensa em dinheiro. Não é, né? Não tem nada a ver. Não existe esse curso de grandes honorários de advocacia. Vai muito da história de cada um, da especialização. Tem cada babaca. O Flávio Augusto, ele falou a verdade, né? Não sei se você conhece o Flávio Augusto, que foi dono lá de um time de futebol dos Estados Unidos, da escola de inglês. Ele falou que a internet abriu as portas para os idiotas, né? O que tem de gente idiota que não tem condições nenhuma, não tem. Você pega esses pessoal que vende curso de regularização de imóveis, advocacia social. Se você for pesquisar, doutor, você vê que a maioria nem advogado é. É cartório, é não sei o quê. Ou se é advogado, mexe com ação trabalhista, previdenciária, criminal, ou seja, não se achou na profissão. Vai te ensinar o quê? É conversa mole, né? É estelionatário, é vendedor de curso, né? Uhum. Mas acho que é em todo ramo, né? Toda profissão tá assim, né, doutor? Não tem mais. Não tem. É. Ó, a peça tá pronta. Show de bola, doutor. Eu acho que... Manda ver. Tá bem bem forte a peça, hein? Tá bem forte. É que eu tinha conversado com um advogado. É que eu tinha conversado com um advogado. Ele falou, cara, tenta usar o campeão especial. Olha só. Pra que usa o campeão especial? Eu falei, marca uma consulta com o Júlio Chances, o Dr. Júlio Chances, que ele é referência, o senhor é referência no assunto. Tem que discutir. Falei, eu vou ver. Mas eu acho que o melhor mesmo é extraordinária, porque, como o senhor falou, se a gente tem tantos requisitos, para que vai inventar de Não. ir com outro requisito, não vai? Doutor, nós vamos para a guerra, né? Vamos para a guerra, vamos lá com uma faquinha. Não, se você tem uma bazuca, vai com a bazuca. Então, se nós temos a possibilidade de 40 anos de posse, de ter a possibilidade de usar um uso campeão extraordinário, nós vamos brincar com uma faquinha na guerra? Para quê? Para correr o risco de morrer? Não, vamos com tudo, né? Vamos dar um tiro de canhão, mas é um tiro de canhão numa mosca, não faz mal, né? Se a gente tem um canhão, tem que usar, né? Então, no caso mesmo, essa reivindicação pouco importa para a posse mansa pacífica, então. Pouco importa. Isso aí não vai... Só se pegar um juiz, né, uma juíza, por ser vara única, fazer confusão, mas bate muito nisso. A única tese que eles têm é bater nisso, falar que a posse não é mansa pacífica, e defende que é. Porque a posse, a partir do momento que não ocorreu a emissão da posse, a posse é mansa pacífica. E outra tese que eles podem usar é mera tolerância. Ah, não, é 40 anos de posse, mas é mera tolerância, a gente deixou ela uma ova, 40 anos é mera tolerância? Não existe isso, né? Ninguém deixa alguém num outro imóvel por 40 anos por mera tolerância, porque eu sou bonzinho, né? Então, dá para enfrentar essas teses, viu, doutor? Tá. Sucesso. Legal. Mas foi ótimo. Fique bom. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir a sentença e vou ter o prazer de enviar, pelo menos no WhatsApp ou no e-mail, senhor. Envia sim, fico muito feliz, eu torço muito aqui, viu? Tá nas minhas orações aqui. Conte comigo, tem minha pós-graduação, se você quiser fazer. Eu fiz uma pós-graduação social, é 958,80, porque eu quero atingir todos os advogados do Brasil, todo mundo fazer, todo mundo estudar, todo mundo ter o direito de mudar de vida. Então, depois do doutorado tiver um tempinho, entra lá, www.portaleso.com.br. Essa pós é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. É fantástico, é alto nível. Para aprender, foco na prática, advogar no direito imobiliário. Tem a pós de civil também, tem outras, né, de outros professores inclusive, mas é fantástico. Vários cursos para te ajudar também. Depois você entra no Portal ESO lá. Show de
bola. Eu vou dar uma olhada para ter certeza. E se tiver a oportunidade, leia esse livro meu aqui, tá? É o mais vendido no Brasil hoje. Direito Imobiliário de AZ. Show de bola. Tá bom? Nossa, ótimo. Tem até modelos de peça também. Viu, doutor? Eu que agradeço. Fica com Deus, tá bom? Vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado, viu, doutor? Agradeço a disponibilização e fica com Deus. Eu agradeço. Um grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau, doutor. Tchau, tchau.